Oi, gente! Eu sou a Tati Miller, eu sou atriz e sou arte educadora no projeto Arte nas Escolas. Esse é o nosso segundo vídeo contando um pouquinho do teatro para vocês, da história do teatro, como surgiu o teatro. Enquanto na Europa, fora do Brasil, o teatro foi crescendo muito. Imagina, antes de Cristo eles já estavam contando histórias, o teatro já estava começando a emergir, a submergir, a ser trabalhado, a ser estudado, a ser criado. Aqui no Brasil, ele chegou muito mais tarde, né? O teatro chega por volta de 1564, assim, com os jesuítas, que eles vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios, né? Quando os jesuítas chegam no Brasil, eles trazem com eles o que eles conhecem de histórias, de cultura e o teatro. E aí eles percebem que os índios têm essa facilidade, que os índios fazem cultos, eles cantam, dançam. Então eles acham que o teatro é a melhor forma de mostrar para eles a história da igreja, né? De catequizá-los. Então eles começam a trabalhar teatro com os índios. O teatro, é importante que se entenda que ele era muito voltado para a religião. Não é um teatro que a gente conhece dos dias de hoje, né? É um teatro muito religioso, muito voltado para a religião mesmo, muito católico. E aí no século XIX, com o romantismo, com Dom João VI chegando ao Brasil, ele começa a influenciar. Nos anos 1830 a gente também tem uma grande influência de muitos autores, escritores importantes, como o Machado de Assis, que começam a influenciar nessa arte no teatro. E aí o Dom João VI começa a trazer espetáculos de fora pra cá, começa a ser construídos teatros, e sempre nessa influência de teatro italiano, de palco italiano, né? Que a gente viu na aula passada, no vídeo passado, que são as 3 paredes e a 4ª parede que não existe. Então aí começa a surgir o teatro no Brasil. O Brasil começa a ser influenciado assim por esses artistas que chegam aqui. E aí nos anos 1900, 1937, começam a surgir os grandes teatros aqui do Brasil, que é os teatros que a gente conhece. Um ainda existe, que é o Teatro de Arena, que é em São Paulo, que foi do ano 1958. E tem o TBC também que surgiu, que começou a importar técnicas de fora, mas ele era feito da burguesia para a burguesia, né? Então o acesso para ele era bem limitado, assim. Mas foi muito importante porque começou a trazer autores, obras, começou a trazer técnicas de interpretação, começou a exportar isso. Então o Brasil começou a crescer muito com o teatro. A gente percebe, né, que os anos que eu falo, eles saltam muito. 1500, 1800, 1900, a gente tem uma grande brecha mesmo, assim, sem teatro no Brasil. Enquanto que na Europa isso borbulhava, isso fervilhava, aqui no Brasil a gente ainda não tinha esse acesso, não tinha essa arte. Isso começa a mudar lá no século XIX, 1800, né? Então a gente também teve outra ruptura muito grande no teatro, que foi a ditadura militar, 1964. E assim, acabou com o teatro, era muito censurado, era muito difícil. O teatro só sobrevive por conta do teatro de revista. Os artistas começaram a ser perseguidos, tiveram que mudar de país, largar os teatros. Foi uma época muito obscura, assim, pra arte em geral, porque era muito censurada, era muito, muito perseguida, né? E aí a gente tem, de novo, essa lacuna de estar muito em transformação e, de repente, ter que parar, puxar o freio de mão e quase terminar. Mas aí depois a gente ressurge com força maior, assim, muito potente. O teatro, ele sempre foi muito potente, né? O teatro é a arte do presente, de estar presente, estar eu com você, vocês comigo, estar em cena. É diferente de eu estar falando aqui para uma câmera e se vocês estivessem aqui presentes comigo e a gente estivesse contando uma história, né? A arte é energia, a arte de pulsar. O teatro vem muito potente, vem com muitas linguagens. Os artistas têm ânsia, têm vontade de falar. O teatro começa a mudar, a gente começa a descobrir outras linguagens, começa a ser revisto, reescrito, repensado o teatro no Brasil. Então agora vai passar aqui algumas imagens de alguns palcos que a gente tem pelo Brasil, algumas imagens de alguns espetáculos históricos, assim, que ficaram muito marcados, como o Nelson Rodrigues, que é um dos autores mais importantes aqui do Brasil que a gente tem. Então vai passar algumas imagens agora que vocês estão vendo, são de algumas peças que ele fez, de algumas montagens dos textos dele, que até hoje é difícil não ter uma montagem do Nelson Rodrigues, de algum espetáculo dele,
aqui no nosso palco, né, no nosso dia a dia. E aí então o teatro começa a ganhar voz, ganhar vida, ganhar mais apoio, as pessoas começam a querer ir ao teatro, curtir mais o teatro. Mas como sempre o teatro foi muito forte, ainda é muito forte em São Paulo, no Rio, no eixo Rio-São Paulo, né? Então os artistas se concentram bastante em São Paulo. É claro que temos artistas incríveis no mundo todo, mas os teatros, esses que a gente conhece, os históricos, são em São Paulo. Novamente, essa história, como vocês sabem, tem vários lados, tem várias vertentes, tem muitas coisas que a gente não sabe, que foram apagadas, que foram excluídas, queimadas. Então isso é um pouco do que eu sei, que eu tô contando pra vocês. Essa é uma micro parte da história. A história é muito maior, isso aqui é um resumo do resumo. O teatro é sempre influenciado pelo Renascimento, pelo romantismo. Agora a gente tá vivendo uma época que o teatro tá muito contemporâneo, né? O teatro, ele é muito performativo, ele é uma performance, ele é muito performático, então ele mescla muitas linguagens hoje. Hoje eu posso falar que é isso, o teatro mescla muitas linguagens. Ele não é mais só realista, ou naturalista, ou expressionista, ele é um compilado de coisas. É isso que é bonito, né, na arte, é isso que faz a gente querer estar na arte, que a gente vive e respira a arte, essa transformação. Como a gente também, né, o ser humano como um todo, vive renascendo, vive se reconhecendo, se conhecendo. Então essa foi um pouco da história do teatro no Brasil. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os atores, tá, gente? Um beijo, até a próxima.